Então fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, ó. Cola o dedo nesse like aí, deixe seu like também. E habilite o sino das notificações para receber todos os vídeos, beleza? Bom, antes de falar do Vasco, eu vou falar sobre a PagBet, parceira aqui do canal. Na PagBet você ganha dinheiro de verdade. Aqui, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um cupom promocional aqui do canal junto à PagBet. Faça o seu cadastro, faça a sua fezinha. A partir de R$ 1 você consegue estar fazendo as suas apostas na PagBet. Vai lá na PagBet, tá? Você ganha dinheiro de verdade na hora. Lembrando sempre, é só uma brincadeira, tá? Então, sem essa do vício esportivo e tudo mais, na situação das apostas, né? Desculpa. Então, sem vício, vai lá na PagBet, sempre com responsabilidade também. PagBet e canal Vasco Connection, tá certo? PagBet acertou, tá pago. Bom, temos muitos assuntos para a gente tratar no vídeo de hoje, né? Assuntos importantes, relevantes, coisas realmente que estão acontecendo dentro do Vasco, coisas sérias. Martelo batido com relação ao Rodrigo Caetano. Situação do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Retorno de alguns jogadores importantes na reta final do Campeonato Brasileiro, em meio a uma eleição, né? E no meio tem uma eleição, no caso amanhã, domingo tem jogo, né? Eu começo com esse assunto, tá? Gente, ontem eu gravei um vídeo, né? Estava com a minha mãe no hospital, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e, enfim, é sempre pela madrugada, então você não, às vezes, muitas das vezes está meio sonolento ainda, apesar de pegar a estrada, né, e tal. Enfim, eu declarei minha torcida pelo Pedrinho, não vejo problema nenhum, sou jornalista, sou profissional, né? Mas todo mundo torce para um lado, tá? Todo mundo tem um lado e tal. Não é lado político, é lado vascaíno, tá? Nós estamos falando de Vasco. Eu vi alguns comentários aqui, legal seria se eles se unissem, é isso. Se existisse uma união hoje entre o Pedrinho e o Levin, seria sensacional. Sabe, não sou inimigo do Levin, não sou inimigo do Pedrinho, não tenho uma amizade pessoal nesse sentido. O que eu tenho aqui é uma torcida gigantesca pelo Vasco e eu acho que você também tem, né? Nós temos que pregar aqui, gente, o caminho da paz. Amanhã é dia de eleição. Amanhã não é dia de guerra. Não tem que existir guerra. Ah, fulano se uniu com a... Gente, vamos respeitar outros seres humanos. Quando você passa a atacar um ser humano, você perde razão. Eu não tenho aqui que atacar ninguém. Quem sou eu para atacar? Até porque todo mundo tem telhado de vidro, né? Quem ataca muito, então, o teto é de vidro totalmente. Assim, a pessoa só vê razão nos ataques, nas cobranças. Nossa, chega a ser escroto. Então, assim, eu não vejo problema, sabe? Nenhum, sabe? Até torço por isso, por uma corrente de união. Foi assim lá atrás, em 97, quando o Antônio Soares Calçada, repito aqui, foi o maior presidente que eu vi no Vasco. Ele chamou o Eurico, que era da oposição, e trabalhou junto com ele, né? Então, eu disse isso aqui há vídeos atrás aí e tudo mais. Eu acho que esse é o caminho da união, né? O caminho do respeito e pôr um Vasco mais forte, mais competitivo. Então, amanhã é dia de eleição. Amanhã eu vou cobrir as eleições direto da sede do Calabouço, tá? Fica atento aí, se inscreve no canal. Amanhã eu vou fazer uma live ao vivo, direto de lá. Enfim, sempre procurando os candidatos para fazer algumas perguntas, sempre ao vivo também. Então fica atento e ligado aqui no canal, porque vai ser legal para mim, vai ser legal para você, né? E fique por dentro e vamos torcer pelo Vasco, não pelo candidato A ou pelo candidato B, vamos torcer pelo Vasco. E nas eleições que vençam melhor, que os sócios votem na melhor opção e tal. E não tem isso não, tá certo? Bom, mudando de assunto, olha, tem um assunto, martelo batido, com relação ao Rodrigo Caetano. É claro e evidente, que nesse momento, né, o Rodrigo Caetano não vai, ele vai falar que, amanhã estou indo para o Vasco. Ele não vai falar isso. Não espera. Primeiro que tem um profissional na área, que é o Paulo Brax, dentro do Vasco. Então existe uma ética e um respeito dos dois lados, né? Então existe esse profissional. Segundo que o Rodrigo Caetano hoje ele é funcionário até dezembro do Atlético Mineiro, né? Assim como o Paulo Brax também no Vasco. Ou seja,
Seria muito estranho se o Rodrigo falasse, ó, amanhã eu tô indo pro Vasco. Não tem isso. Né? Então ele bateu o martelo dizendo que vai permanecer no Atlético Mineiro, que ele tem vontade de permanecer no Atlético Mineiro. Essa é a posição dele de momento. Temos que respeitar. Gosto pra caramba do Rodrigo Caetano, tá? Então temos que respeitar a opinião dos caras e assim entender esse caso. Eu acho que é forçar muito querer jogar de qualquer maneira o Rodrigo dentro do Vasco. Pelo menos esse é meu entendimento, tá? Existe uma amizade forte do Edmundo, do Pedrinho com o Rodrigo Caetano, são ex-jogadores de futebol, né? E acho que isso é muito legal, isso coloca uma credibilidade dentro do Vasco muito bacana, tá? Mas não temos que desrespeitar o profissional que trabalha dentro do Vasco. Ah, Eduardo, o trabalho dele não é bom. Não, não foi bom. O trabalho do Paulo Brax dentro do Vasco não foi bom, isso é fato. Não vou ficar aqui contando história, né? Mas é claro também que eu gostaria muito de ver novamente o Rodrigo Caetano no comando do futebol do Vasco. Mas isso aí é uma coisa para um segundo momento. O momento agora é sair da zona de rebaixamento, é esperar o resultado das eleições e continuar, né, melhorando. Ah, o Leve foi eleito, então vamos continuar melhorando. Ah, o Pedrinho foi eleito, vamos continuar evoluindo e melhorando. Eu acho que esse é o caminho. O caminho não é de guerra. Olha o que nós passamos aí nos últimos anos, tá? 5 vezes, disputamos 5 vezes numa Série B. Olha os nossos rivais, né, crescendo, um disputando o título de Campeonato Brasileiro, outros ganhando Libertadores e tudo mais. E olha o tamanho do nosso clube, afundado em brigas desnecessárias. E a briga dentro de uma família, que nós somos uma família. Tá? Então, esse é o meu pensamento. Eu não estou aqui para comprar ninguém, nem para convencer ninguém de A ou B, não. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem sua ideia, e cada um sabe o que é certo e o que é errado. Tá certo? Então, é o que eu prego aqui, união, sabe? Respeito entre as pessoas, e vamos amanhã. E que amanhã seja um dia único. Ó, venceu, venceu, acabou o milho, acabou a pipoca, porque domingo tem jogo, domingo tem São Januário, e assim, é um jogo decisivo, acho que pode chegar a 40 pontos. Aliás, vamos entrar logo no campo aqui, porque falando desse jogo contra o América Mineiro, porque teve rodada do Campeonato Brasileiro ontem, rodada muito boa para o Vasco, tá? Muito boa para o Vasco. O Vasco não saiu, né, ali da posição, na 16ª colocação. Tá? O Bahia perdeu para o Cuiabá por 3-0. O Bahia hoje é o 15º colocado, porém já jogou. Né? O Vasco não corre risco aqui. Só corre risco se não vai acontecer se o Vasco, enfim, acontecer alguma derrapada diante do América Mineiro. E eu tenho certeza, tá, que dentro de São Januário quem manda é o Vasco. Dentro de São Januário, o América Mineiro tá nem aí para nada e tal. Vamos respeitar o nosso adversário, sempre, mas temos que nos impor, temos que sair para o jogo, temos que mostrar, assim como foi contra o Botafogo. Ir para cima, vencer o jogo, botar o pau na mesa aqui dentro de São Januário, é tudo nosso e ponto. Tá? Ontem, o Botafogo perdeu mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro dentro de São Januário, né? 4-3 Grêmio, o Luiz Soares marcou 3 gols. O cara é embaçado, né? O cara é embaçado, 3 gols. Ele, enfim, deve sair do Grêmio. É uma pena, porque ver um craque desse no futebol brasileiro realmente vale a pena. O Cuiabá, né, goleou o Bahia lá na Arena Fonte Nova por 3-0. Corinthians, outro resultado importante para o Vasco. Corinthians tem 41 pontos só. Ontem empatou com o Atlético Mineiro dentro da Arena Corinthians por 1-1. O resultado aqui que eu achei bom. Por quê? O Santos venceu o Goiás por 1-0. E vou dizer por que eu achei bom. Porque se o Goiás vence o Santos, o Goiás iria a 38 pontos e assim, iria ultrapassar o Vasco, iria colocar o Vasco, recolocar, né, na zona de rebaixamento. Então, assim, ficar fora da zona de rebaixamento, na minha opinião, está sendo muito importante para o Vasco. Outros resultados, São Paulo 1, Bragantino 0, esse jogo anteontem, Flamengo 3, Palmeiras 0, e tudo mais. Aí aquela situação, gente, olhando aqui a tabela de classificação, né, aqui, mostro para vocês. Vocês devem acompanhar, está muito longe, né, mas está aí. Sabe, o Vasco hoje, com uma vitória aqui, o Vasco vai a 40 pontos. Ou seja, o Vasco toma o lugar do Bahia. Ou seja, sobe pelo menos mais uma posição no Campeonato Brasileiro. Tá? Aí é aquela situação.
Corinthians 41, Santos 41, Internacional 43, Fortaleza 43 e Cuiabá 44. Uma vitória, 2 vitórias seguidas aqui para o Vasco, assim, seria, porque o Vasco enfrenta o Cruzeiro depois, né? Então, fora, eu enxergo assim, somos 3 pontos dentro de casa, contra o Cruzeiro, vamos pontuar, sendo vitória ou empate no Mineirão. Tá? Aliás, viajo para esse jogo, acompanho esse jogo aqui, vai ser um jogo realmente sensacional. Então, assim, depois desse jogo contra o Cruzeiro, um jogo isolado, na quarta-feira, às 19 horas, tá? Quarta-feira, dia 22. Vamos realmente apoiar esse momento, porque dá para o Vasco sair. Eu não vou dizer, Eduardo, é tranquilo. Não, não vai ser tranquilo, não. Tá? Não vai ser tranquilo, não. Mas dá para o Vasco pontuar. O Cruzeiro também não está bem dentro de casa. Depois tem confronto direto, Goiás e Cruzeiro, enfim. Alguns jogos que São Paulo e Cuiabá. Depois o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro, o Paranaense fora. Esse jogo, na minha opinião, é um jogo muito difícil. Aí o Vasco volta para casa para enfrentar a equipe do Corinthians. Olha só. O Vasco volta para casa para enfrentar a equipe do Corinthians. Esse jogo vai ser decisão de Copa do Mundo para o Vasco. Ou seja, dá para sair, depois sai para enfrentar o Grêmio e tudo mais. Deixa eu ver aqui as últimas rodadas. Sei que o Vasco encerra contra o Red Bull, né? Red Bull Bragantino. Que espero, se Deus quiser, não esteja aí disputando nada no Campeonato Brasileiro. Mais nada, né? Porque os caras estão realmente firmes e tudo mais. Bom, falando agora dos reforços. Ontem, mais uma vez, o meio atacante Rossi, né? O mais atacante Rossi, né? Um cara realmente sabe das coisas, que eu gosto muito, tem muita velocidade. O cara que ajuda o Vasco, principalmente naquela última tomada de decisão dentro do campo de jogo. É um cara que gosta de jogar junto com o Verratti. Ele disse que o Verratti conversa com ele, as famílias conversam bastante. Eles se completam, eles acham isso, e eu acho isso muito legal. Tá? Um atacante de velocidade, lado de campo. Vi alguns comentários muito pequenos, dizendo que o torcedor vai ter que deixar na primeira divisão, dispensar o Rossi. Que história é essa? Um cara jogando essa bola na Série A do Campeonato Brasileiro, o cara que estava parado, com o amor que ele veste a nossa camisa, dispensar nada, ele tem que continuar no elenco. Nós temos que entender, isso aí eu acho que nós temos que entender uma coisa. O vascaíno, ele quer um elenco forte. O Ramon Dias tem que olhar para o banco e não ficar perdido no momento de uma decisão de, preciso trocar, fazer uma alteração e tal, e não tem opção. Tá? Então, essa é que é a grande realidade. Daí, quando você olha para o Rossi, você diz que não quer o Rossi, que tem que dispensar o Rossi, sinceramente, eu fico na dúvida se esse cara é Vasco mesmo. Outro jogador que deve reforçar o Vasco é o Marlon Gomes. É um menino realmente que sabe das coisas, é formado dentro do Vasco, conhece o Vasco. Os crias são muito importantes para o Vasco, tá? Conhecem o clube, conhecem a camisa. Eu acho que vai estar pronto para o jogo também. É um garoto, tem a recuperação mais rápida e tudo mais. Assim como o Luca Orejano. O Orejano, ele teve uma fratura no braço, mas está bem, né? Passa bem. Então, assim, todo mundo que é opção para o técnico Ramon Dias acaba se machucando ali. Isso não é legal, isso aí é muito chato, né? E a gente precisa ficar atento e ligado aí nessas contusões, principalmente na reta final de Campeonato Brasileiro, tá certo? Só para finalizar, o Vasco não cai. O Vasco não cai. É Vasco em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, quinto. Vasco na cabeça e ponto. Vamos tirar nosso clube dessa situação delicada. Corrente de união com a nossa família, família da torcida vascaína. Não tem história, não tem caô. Tá certo? Do mais é isso. Volto daqui a pouco com vídeo, com live e tudo mais. Mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like aí, habilite o sino das notificações para receber todos os vídeos e vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo e saudações vascaínas.